dele. O que ele queria provar ali? Ele não estava procurando um fruto fora de época, ele quis provar a fé. Dá uma demonstração do que a fé é capaz de fazer. Tá? Uma palavra, se for querida, acima da raiz. Mas aqui, entra esse personagem e fala assim, não posso agora não. Tenha paciência, não é? Eu vou escavar, eu vou cercar. Eu disse que a figueira estava plantada junto ao quê? A vinha. Não era o lugar que ela estava. Tá? A figueira é prejudicial à vinha, porque ela subtrai do solo todo o nutriente, a vinha fica escassa de nutrientes. Então, além de ela estar num lugar que não deveria estar, prejudicando a outra lavoura do Senhor, o Senhor tinha expectativa para com ela e ela não correspondeu. Mas dessa vez ele falou, olha, posta, vamos fora. Aí ele fala assim, o bispo trouxe. Esse ano não. Tem mais um ano para ela. Eu vou escavar e vou tornar a cercá-la. Se ela der fruto, fica. Se não, pode cortar e lá. Então entra aqui o papel de o Senhor intervir na nossa vida. Por mais que até hoje não tenha fruto, hoje, 2008, não é? Já terminando o ano. Digamos que Deus tem 2005, 2006, 2007, 2008, nada. Mas Jesus entra em terceiro e fala, não, acalma aí. Eu vou me cercar para ver se frutifica. Amados, quem ainda não deu fruto para o Senhor, quem ainda não frutificou para o Senhor Deus, quem ainda não correspondeu às expectativas do Senhor, está muito aquém daquilo que Deus tem requerido, saiba, Deus vai cercar mais uma vez quem quiser. Tá? Deus mais uma vez vai te dar agora o show, Amém. Vai te dar a oportunidade, vai investir na sua vida. Para 2009, não sei quando 2008. Aleluia. Glória a Deus. Para 2009, quando Deus falar, eu vim procurar fruto e encontrei abundância. Eu vim procurar fruto e encontrei muitos frutos. Por isso ela vai permanecer. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Eu disse também, semana passada, que o fruto é resultado do crescimento. Crescimento espiritual, irmão, não é possível. Vai passar anos, estranhando. E não redar a fé nem um centímetro da vida espiritual, só regredir é possível. Ninguém é menino a vida toda, gente. Ninguém é menino a vida toda. Um menino de 15 que está sendo tratado como de 10 está errado. Alguém de 20 que Deus tem expectativa que ele seja maturo, mas ele ainda não é maturo, para Deus está errado. Ninguém é criança a vida toda. Paulo fala, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que eu sou adulto, larguei as coisas de menino. Irmãos, em nome de Jesus, que o ano que vem nós temos a mesma coisa. Sabe, irmãos? Não sejam meninos na fé. Não sejam crianças no Espírito. Mas desenvolva a sua vida com Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Deus nos chama para quê? Crescer até a estatura de varão perfeito. E esse varão perfeito quem é? Jesus está aqui de perto, isso aí. Tá? O Senhor nos chama para crescer até a estatura de varão perfeito, ou seja, alcançar a plenitude espiritual em Cristo, conhecendo plenamente quem é Cristo, conhecendo plenamente quem é Deus. É para isso que Deus chamou essa igreja. É para isso que Deus nos chamou. Amém, amados? Amém? Amém. Amém. Vamos lá então. Primeira coisa, você tem que ser plantado num lugar especial. Salmo 92, versículo 13. Não é qualquer lugar que você vai frutificar o que Deus quer. Salmo 92. Tem um lugar que Deus vai te plantar, não é o lugar errado. Lá você pode estudar o tanto que quiser. Tem nutrientes para sua vida não falta. Salmo 92, versículo 13. Nós vemos plantados onde?
florescerão nos atos do nosso Deus. Plantados nos atos, ou na casa do Senhor. E nos atos, ou seja, no quintal, florescerá para Deus. Pastor, na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Como eu disse, foi lá no Icaivé na quinta-feira, não há aposentadoria de cristã. Não é? Ninguém aposenta a vida cristã, não existe isso. Tá? Não há aposentadoria para servir a Deus. O que eu disse sobre Ana, né? A profetisa Ana, que mais de 80 anos servia a Deus no tempo com jejum e oração. Então não há aposentadoria para a vida com Deus. Então tem que ser plantados na casa de Deus, na casa do Senhor. Vai florescer os atos do Senhor e vai dar fruto no decorrer da sua vida. Todo ele. Agora tem que ser regado por Deus também, amém, querido? Não adianta caçar frutos de vida cristã se eu não me envolvo com o Senhor. Você nunca vai achar manga na goiabeira, nunca. Nunca. Então, se eu sou cristão, eu tenho que dar fruto como cristão, amados. E para dar fruto como cristão, tem que ser regado pelas águas do Senhor. Vamos lá? Para o rio purificador. Ezequiel 47. Esse rio purificador, ele fala da pessoa do Espírito Santo, amém? Aqueles que transviam, você vai ler isso aqui, depois você lê no Ezequiel 47, diz que ele vai entrar no Mar Morto, e lá onde vai ter vida, vai ter vida, de um lado da margem vai ter fruto, do outro também, porque ele é o rio purificador. Amém, querido? Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Junto ao rio, a sua margem de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá para alimento e as folhas para remédio. Ele está falando do rio da vida que vai achar lá em Apocalipse da Nova Jerusalém. Tá? Mas eu quero trazer para essas árvores plantadas juntas ao rio de Deus. Quem são as árvores que nós falamos aqui? Aquela pequena pedra aqui, cada um de nós. Se estivermos plantados junto ao Senhor, daremos frutos de verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus. Amém, igreja? Então, olha. Para dar fruto, tem que ser plantado na casa de Deus. Tem que ser regado pelo rio de Deus. Amém? Amém. E mais umas coisas. Que o nosso comportamento precisa mudar. Salmo número 1. Salmo número 1. Diz assim. Feliz o homem que não anda segundo o conselho, é na sala como a forma dele, ó. O nome de Deus é assim. Quem tem? Uma coisa ou outra. Não. O nome de Deus não. Amém? Não anda segundo o conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho. Ou seja, não fica no mesmo caminho, não procede da mesma forma, nem se assenta na rota. Não cabe o nome de Deus. Não cabe. Amém, queridos? Amém. Esse escarnecimento, lá em Efésios 5, vai falar de chocarice, zombaria, pecado. Não é? É ter ofende a pessoa. O nome de Deus não. O prazer do homem de Deus é em fazer o quê? Antes tem seu prazer de quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia E de noite. Será como uma árvore ao resultado. Primeiro, ele não se assenta, não anda segundo o conselho dos ímpios, não faz as mesmas coisas que os ímpios, e nem se detém nem para escarnecimento, não é? Antes, o prazer desse homem não é nessas coisas, o prazer dele é nas coisas de Deus ao resultado. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água.
a qual, ou ele, esse homem, dará fruto na sua estação? No tempo certo, você vai ver os frutos de Deus florescendo na sua vida. Amém. Glória a Deus. Ou seja, vai ver, pô, vai ter que fruto no meu. Não vai nem atrasar, nem adiantar. Mas no tempo certo, o fruto de Deus vai aparecer em nossas vidas. E diz assim, cujas folhas, ou seja, está sempre vistoso, com vida. Você passa perto de uma árvore, tem folha, e você passa morrendo. Sim ou não? Está morrendo. Mas se você passa perto de uma árvore, está verdinha, vai a árvore bonita, viu? Não é? Então diz que o homem de Deus, as suas folhas, ele estará sempre vistoso. E outro resultado. Como que ele vai fazer? Tudo. Tudo é tudo. Prosperará. Todos os tempos desse homem vai dar certo. Porque ele é alguém que medita em quê? Na lei de Deus de dia, de noite. No prazer na lei de Deus, ele tem esse prazer. Logo Deus traz vida para ele, logo ele frutifica, logo tudo que ele tem que fazer, está na direção de Deus, está com a bênção de Deus, vai acontecer. Amém, amados? Amém. Uma coisa, para a gente entender. A Bíblia chama Abraão de ser tudo uma bênção, não foi? O modo de proceder de Abraão fazia com que tudo que ele fazia prosperasse. O modo de vida dele, irmãos, não é papel e óleo, não é derramar óleo, não é orar forte para você. Não é? Isso não vai fazer nada. O que vai fazer os famílias prosperar é a sua posição em Cristo Jesus. Que a Bíblia fala, por meio. Nele que? Em Cristo Jesus. Temos o sim e o amém. De todas as promessas de Deus, é mais de 8.000. De todas as promessas de Deus, temos em Jesus a confirmação de Deus e o amém de Deus. Sim, é dele. Sim, pertence a Ele. Sim, a promessa faz menção a Ele. Então, é o meu estilo de vida que vai me fazer ser abençoado ou não. Só ou não sou o resultado das minhas escolhas? Sim. Por exemplo, em vez de guarda-chuva, sabe o resultado que você vai olhar. Sim ou não? Com certeza, você é resultado da sua escolha. Amém, querido? Amém. Vamos lá. Outra coisa que tem que ter para florescer. Receptividade espiritual. Aquilo que Deus traz para a sua vida, que na hora que Deus para mim, guardar no seu coração, amém? Vamos lá, Mateus 13. Mateus capítulo 3. É para preparar o versículo 23. Podemos? Podemos. Mas o que foi semeado em boa terra, essa semente é o quê? A palavra de Deus. Você vê atrás, você vai ver. Essa semente é a palavra de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra, a terra é o quê? O coração, correto? Você vê atrás, você vai ver. É o coração. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Não fala, escuta. Na linguagem bíblica, escutar é diferente de ouvir. Você não escuta, não acha na Bíblia assim? Quem escuta o que o Espírito diz a Deus. Não fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Deus. Ou seja, quem tem ouvidos e ouviu, credibiliza o que o Espírito está falando. É isso que está dizendo lá. Então diz aqui, ó, o que semeia, a palavra é semeada no coração. Esse homem que ouve a palavra de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar no seu coração. A resultado, ele dá fruto. E a produção vai se tremendo. A 100, a 60 e a 30 por 1. Uma semente produz 30, uma produz 60, outra produz 100. É de acordo com a sua receptividade espiritual. Se você é uma pessoa que queimou esponja na água, suga tudo que Deus te dá, com vinha de Deus, vamos falar nessa linguagem, você tem sede de Deus, a sua produção não vai ser 30, vai ser 60 ou 100. 60 por 1 é uma boa colheita. Imagina, uma semente dá 30. Boa.
60 por 1. Excelente. 100 por 1. Sobrenatural. Então Deus quer que eu viva, frutifique de uma maneira até normal, do cristão normal. Deus quer que eu frutifique como um cristão um pouco mais achegado dele, e aquele que for assim com ele. E diz a palavra do Senhor: o que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. O que se une ao Senhor torna um espírito com ele. Então isso fala de grau de intimidade com Deus. Se eu estou mais ou menos distante, vou produzir como cristão normal. Se eu me aproximar mais de Deus na minha vida, sim ou não? Eu vou produzir um pouquinho mais. Mas se eu for comunicar com o Senhor, não perde uma semente e vai ser assim por um. Amém? Glória a Jesus. Então tem que estar plantado na casa de Deus, regado pela água de Deus. A água de Deus também limpa. A palavra do Senhor, lá em João 15, ele fala assim: está limpa a palavra pelos crentes. Ou seja, a palavra também vem lavando, regando e lavando, tá? Transformando as nossas vidas. Não somos amados. Ninguém cristão como super-homem transforma naquela cabine, né? Sai lá e está já voando. Não existe vida cristã assim. Vida cristã eu me entrego para o Senhor, chego todo cheio de defeitos diante do Senhor, e Deus começa um processo de santificação na minha vida. Começa a mudar na minha vida. Amém? E quanto mais eu deixar, mais transformado eu vou sendo, e mais alinhado com a vontade de Deus eu vou estar. E quanto mais alinhado com a vontade de Deus você estiver, mais você vai produzir. Amém? Aleluia. Vamos lá? Precisa morrer para a velha vida se quiser produzir. Amém? João capítulo 12, Jesus deu exemplo. João capítulo 12, versículo 24. Não adianta, irmão. Eu falei aqui que não dá jato em goiabeira, dá? Não tem jeito. Não tem jeito, irmão. Quem que você vê assim, nossa, Deus, isso aí é crente? Está escandalizando a obra de Deus? Você pode tirar o seu parecer, não é crente. Não condiz, irmão. Jesus falou o quê? Não pode a árvore má dar bom fruto, e nem a árvore boa dar um fruto ruim. O que você vê? Parece cristão. Até leva a Bíblia. Vai à igreja direto. Vai fazer isso? Parece na moeda. Amém, amados? Amém. Jesus falou: não pode a árvore boa dar fruto ruim. Não pode a árvore ruim dar fruto bom. Quem você vê que anda e condiz com a palavra de Deus, fala: é cristão. Não importa se está bem vestido ou alinhado, né? O que de cristão ou que de crente. Isso não faz ninguém cristão. Amém, irmãos? Andar com o Bíblia de baixo, qualquer um dos braços, qualquer um pode andar. Qualquer um. Em casa, pode ter uns milhões. Quantos lugares você vai dar um quarto na noite Salmo 91? Já até faz uma merda. Sério. Quantos ambientes você vai dar na Salmo 91 ou 23? Mas a pessoa não sabe nem o que está fazendo isso. Ele nem conhece o Deus que falou aquilo ali. Então, Tite, cristão, não está muito bem. Vem, irmãos. Tirar Tite, vamos dizer. Professam conhecer a Deus aos lados, mas com as suas obras negam a Ele, tornando inúteis, desprezíveis, impróprios para toda a melhor obra. Então, falar com os lábios é uma coisa, falar com as atitudes é que Deus quer. Amém, igreja? Afinal de contas, você tem que ensinar um papagaio e falar que é cristão e fala. Sim ou não? Falar que é papagaio e fala. Agora, ser a coisa. Vamos lá? Jesus vai falar assim: olha, então, amados, olha, se eu não morrer para a velha natureza, não vou dar o fruto que Deus quer. Aí você quer saber qual o fruto que Deus não quer? Gálatas 5, do 19 ao 22. Qual o fruto que Deus quer? Gálatas 5, do 22 ao 20. O fruto da carne e o fruto do Espírito. Você olha lá para ver a diferença. Não é? Diferença. O fruto da carne, entenda assim, o fruto de um homem é Deus. O fruto do Espírito, o fruto de um homem que anda com Deus.
Deixa Deus trabalhar na vida deles. Não fala nada de frequência de igreja, isso não altera nada. Diz assim, ó. Jesus mesmo dá um exemplo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amados, enquanto houver a natureza, não produz nada para Deus. Nada, vezes nada. Mas o dia que eu deixar Deus suplantar a minha natureza humana, carnal, aquela que você me xinga, eu quero te xingar também. Amém? Aquela que você olha para mim atravessado, eu quero olhar atravessado para você também. Isso é fruto de um homem carnal, natural. Não é? Mas o fruto que Deus quer de um homem de Deus, não é isso não. Vamos tirar, tá? Então, se a minha velha natureza morrer e eu tiver a natureza que Deus quer implantar em mim, quanto menos eu parecer com Ele e mais parecer com o Senhor Jesus, eu vou dar fruto conforme o reino de Deus tem expectativa na minha vida. Amém? Vamos lá. Aleluia. Tem uma coisa interessante. A minha hora mais difícil. Faça tudo. Acontece. A hora de Deus cortar em nós. E só corta aquilo que a gente gosta de nós. Muitas coisas que a gente tem que trazer na Deus palavra, isso te impede de ser mais íntimo da minha pessoa. Isso te impede de você conhecer mais de mim. Isso te impede de você ter autoridade no mundo espiritual. Isso faz com que você ora para que a sua oração não é respondida. Porque não há em você legalidade para orar. Não há legalidade para você vir aqui com um filho e requerer o que é para filho. Uma coisa é tratar de filho, outra coisa é tratar de filho. Sim ou não? Tem coisa que você dá seus filhos, sim ou não? Sim ou não? E assim é Deus. Uma coisa é Deus tratar a humanidade como um todo. Só para todo mundo, não estou só para falar. Não. Não só para nossa avó que a gente chora. Não. O sol nasce só para a gente? Não, para todo mundo. Isso chama graça geral, ou graça comum de Deus. Mas tem coisa que só para filhos. O Espírito Santo é dado para filhos. A noção celestial, ele falou assim, ó, não se turbe o nosso coração, crede em Deus, que ele também vinha, a casa do meu pai, que ele morada, se assim não fosse, eu não teria dito. Vou preparar lugares, que eu vou preparar lugar, vou parei, vos buscarei, preparei para onde eu estiver, e seja vocês também. Isso é para filhos. Para filhos. A palavra de Deus fala de um grande sequestro que haverá, se você quiser ler, depois vai ler, no capítulo 15, a partir do 42, que vai falar do arrebatamento da igreja do Senhor. A palavra de Deus mostra que quem morreu em Cristo ressurgirá. E os vivos seremos transformados e juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso só vai ver quem tiver filho com o Senhor. Se sumir minha luz aqui, meu Deus, vou sumir. Ai, Jesus, fiquei. Quanto tempo vai durar para isso acontecer? Um abrir e fechar os olhos. Você pode abrir o olho e estar diante do Senhor. Ou abrir o olho e ver lugar tudo vazio. Você vai, não fique fiel ao Senhor, fiquei. E aí é um período de 7 anos de grande tribulação, onde o próprio anticristo vai governar a terra e as pessoas vão achar que é Jesus. Jesus falou, eu vim no nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas virá um no seu próprio nome, vocês vão me receber. Eu vim enviado do meu Pai, vocês não querem acreditar em mim. Mas vai vir falando que ele é um tal e vão acreditar. Mas eu não sei. Depois você não sabe, tá? Aleluia, Jesus. Diz assim, ó. João 15, capítulo 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele come. E todo ramo que produz fruto, ele poda. É essa hora que não agrada muita gente, não. A poda não é cortar no galho? Senhor, tem que cortar. Aqui é que veio o caule é Jesus, mas os galhos somos nós. Aí vem, opa, não tem que ser não.
Opa, essa maneira de caminhar não é para você não. Você é um de Deus, você é mulher de Deus. Opa, essa música aqui não é para homem de Deus ouvir não. Opa, isso aqui não é para homem de Deus ficar assistindo não. Mas eu posso, Senhor. Quer dar fruto ou quer ficar aí seco? Sem dar fruto nenhum. Quer subir ou quer ficar aí? Aí vem embora. Opa, essa palavra de água não cabe na boca de homem de Deus. E aí começa o processo de poda do Senhor na nossa vida. Não é? Começa o processo de poda do Senhor. Isso não condiz com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Não é importante. E o que é interessante. O pecado é bom ou ruim? Muito bom, senão chamar para vezes. Não é? Seria as malas da Bíblia, não é? Seria as tragédias da carne, mas a Bíblia são prazeres. Porque satisfaz o homem natural. Tá? E é aí que está. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, a cada dia aí, venha após mim. Me siga. Pega a sua, porque eu já peguei a minha. Aí o Jesus está falando, faça o que eu fiz. Abriu uma vergonha na frente de todo mundo por sua causa. O culpado não era eu, era você, mas foi eu que fui culpado no seu lugar. Se eu passei por isso, por que você quer impedir de passar por isso? Quem quiser vir após mim. É assim? Porque na verdade eu quero. Na verdade é prazeroso. Na verdade é bom. Na verdade, quando eu olho para ver Deus se benção, mas talvez não é honesto. Não é? Eu olho, mas eu vou ganhar tanto. Mas não é honesto. Deve ser mesmo. Na verdade, é o que é. E você não tem uma justificativa. Eu sou favorecido, né? Mas Deus fala, é honesto? Não. E Paulo fala assim, zelamos por tudo que é honesto. Diante dos homens e diante de Deus. Ou seja, não sou honesto de aparência, na sua presença eu sou honesto. Mas quando ele fala, sou honesto diante dos homens e diante de Deus, sozinho também a gente é honesto. Vamos lá? Por isso, nega a si mesmo. Aí vem a hora da poda do Senhor. Mas por que Ele quer arrancar isso da nossa vida? Para produzirmos muitos frutos ainda. Quer dizer, produziu, Ele poda, você vai produzir mais. Ele poda, você vai produzir mais. E a vontade de Deus, irmão, a Bíblia fala em Romanos 12, versículo 1 e 2. É boa, é perfeita. Você vai experimentar, não ouvir falar. Eu vou experimentar a boa vontade de Deus. Eu vou experimentar a perfeita vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela vai me agradar. Deus não quer que a gente busque santificação, que depois a gente vai falar nisso. Deus não quer que eu busque só para me torturar, não. Ser santo porque o Senhor, seu Deus, é. Por isso Ele me chama mais para o lado dele, para eu me parecer mais com Ele. Depois a gente fala sobre isso. A festa judaica que tinha era para promover santidade ao povo. Vai chegando comigo, vai relacionando comigo, mais você vai parecer comigo. Então por isso que nós vamos ver a palavra de Deus. Vamos guardando no coração. E Deus vai transformando nossas vidas. Amém? Amém. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho. A palavra nos poda. Quando você está lendo a palavra, ai meu Deus, eu fico direto no olho. Essa para mim essa. Jesus amado. Então tá bom, Senhor. Deixa isso para lá. Estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. A palavra de Deus nos purifica. Quem se santifica de si mesmo. Aí ele fala assim, permanecei em mim. E eu permanecerei em vocês, ou em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerem. É o que eu digo, jácara na manga. Eu sou cristão, eu tenho que dar fruto de cristão. Não é? Eu sou o versículo 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Deus vai fazer frutificar. Lembra lá que o viticultor falou, espera, deixa eu cavar, vou regar, vou dar todas as condições de dar fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Como o ramo se secará. Tais ramos são apanhados,
lançado no fogo e se queimam. Aqui Jesus está falando do reino do final. Quem não permanecer nele será arrancado do gado. Já viu o gado seco? Você tem a visão fora? Mas uma nova cultura de purificação no fogo. Jesus está falando aqui do resultado final. Se eu não permanecer no Senhor, eu não dou fruto que Deus quer. Logo, para Deus, não está um gado morto. E ele fala que no final seria lançado no ar, no lugar dos mortos. Amém? A palavra do Senhor é tremenda, ela é bem sincera. Ela não fala todos os caminhos levadores, porque não leva. Ela não fala no final todo mundo vai ser salvo. Ela não fala isso. Ela não fala. Se você for lá em Mateus 25, fala da separação dos bodes e das ovelhas. As ovelhas do lado direito. Diz assim: quando o Filho do Homem vier, virá a sua glória, assentará no seu trono e reunirá na mão de Oxalamanai todas as nações diante dele e separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. As ovelhas ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, entrai, possuir o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Mas quanto aos bodes, não são vocês. Não Jesus é isso, cada pequena não é possível, mas não só ter uma visão. Mas quanto aos bodes, ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo dos seus anjos. Aí, por isso a palavra de Deus, minha vida antes, ela não diz assim: todos vão ser salvos, porque é mentira. Mentira. Já o seu mal, eu posso bem. Parece que não é. Quando eu pensava, eu nunca comecei a pensar, mas você imaginar a estrutura, porque ele mostra ele que ele é uma vida eterna, então vai ficar assim. A Bíblia está mandada para isso, irmão. Aí eu fui hoje, vamos lá? Olha o resultado de permanecer no Senhor. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que? E vos será feito. Se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, pode orar e pedir. Porque tudo que pedir, vai ser. Amém? Porque eu e o Senhor estamos entrelaçados. Amém, queridos? Volta no 14, para nós vermos uma coisa aqui. Nós vamos orar. Você produzirá, porque você e Cristo está se tornando um. E quando você e Cristo se tornar um, você vai orar por inteiro e ele vai ser curado. Quando você e Cristo, nós e Cristo tornarmos um, vamos orar. E vai acontecer, irmão. Amém? Diz assim, olha, a partir do versículo 11, vocês entenderem. Crede-me, que digo, estou no Pai, e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. O que Jesus está falando? Eu e o Pai fazendo a mesma coisa. Creia que eu e o Pai está em mim e eu estou nele, estamos em comunhão. Se você não quer acreditar pelo fazendo, acredite pelo resultado, a obra é igual. O que o Pai faz, eu faço. É isso que Jesus está falando. Vamos lá, versículo 12. Em verdade vos digo. Quando Jesus fala em verdade, ele fala: essa palavra que eu vou dizer digna de total aceitação. Viu? É algo verdade, mas verdade mesmo. Ele está enfatizando a verdade. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu, e as fará maiores do que, porque eu vou para o Pai. Olha bem, Jesus falou: eu e o Pai fazemos as mesmas coisas, porque eu e ele somos. Ele está em mim comigo. Logo, para eu fazer as mesmas obras de Cristo, eu e o Senhor Jesus temos que ser um. Não é? Em plena comunhão com o Senhor Jesus. Resultado disso: e farei tudo o que pedires. No nome de quem, irmão? Só no nome dele. Não adianta inventar outro nome, porque a palavra garante que só no nome dele será feito tudo o que pedimos. Para que o Pai seja glorificado, se me pedires alguma coisa em meu, eu vou fazer. Amém, igreja? Amém. Então, olha, é bom se separar para o Senhor. É bom se sentar junto em a fonte de águas vivas. Vale a pena
Sabe, irmãos, buscar o Senhor. Vale a pena abandonar as coisas dessa vida, porque o que João vai falar? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o mundo é sua concupiscência, ou seja, o mundo e os desejos dele passam. Mas aquele que crê no Senhor permanece para sempre. Amados, em nome de Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor.